O governo pede investigação contra a mamãe Falei por operação ilegal na Ilha do Marajó. Ex-deputado, que diz atuar como detetive particular. Caralho, o desemprego chegou forte, hein? O desemprego tá forte demais. Armou um flagrante com adolescentes para revelar exploração sexual infantil no arquipélago. Operação tem indícios de ilegalidade. Quem diria, né? Quem diria que essa operação teria indícios de ilegalidade? Nossa, o cara falar que ele é detetive particular é brincadeira, velho. Perdeu tudo. Detetive particular. Investigador. Não, mamãe Falei tá fazendo cosplay de policial, né? Será que ele comprou aquele distintivo dele de plástico? E a algeminha dele de plástico também? Ai, que gostoso a algeminha de plástico. Nele, mamãe Falei relata a viagem para Marajó sobre o pretexto de investigar as denúncias de exploração sexual infantil na região. A data da viagem não foi revelada, mas os vídeos mostram ele combinando um encontro com 2 adolescentes em um hotel. Nossa, velho. Falou que ele queria fazer o flagrante. É isso, né? Queria fazer o flagrante baseado em nada, né? Seria o mamãe Falei, o nosso inspetor Bugiganga, o inspetor Bugiganga do leste europeu, hein? Do leste europeu. Outra gravação mostra o momento seguinte, quando agentes da polícia civil chegam ao local e encontram as adolescentes. Não fica claro se elas são menores de idade, blá blá blá. A Polícia Civil do Pará nega que tenha havido uma operação conjunta com o ex-deputado. A corporação afirma que atendeu a uma denúncia, mas que na ocasião não foi constatado crime de exploração sexual. O ofício do Ministério pede esclarecimento para pontos trazidos no vídeo. Isso aparenta ter sido planejado e conduzido por quem? Por um cidadão comum. Ninguém especial, né? Não é jogador. Não, e essa história da Ilha de Marajó se tornou uma das notícias mais procuradas. Inclusive, eu acho que vale... Vamos falar disso. Vamos falar do Marajó, porque eu acho que esse é um tema importantíssimo para se tratar, em que a gente vai, inclusive, ó... Foi aqui que eu vi? Nossa, esse texto aqui tá muito bom, viu? Da Zelota. Esse texto aqui tá muito bom. Ó, vou deixar esse texto aqui de recomendação depois. O assunto mais procurado do Google no Brasil em fevereiro foi com relação às questões que estavam acontecendo na Ilha de Marajó. E a gente até já viu que grandes personalidades aí da internet brasileira, como, por exemplo, Arthur Moledo Duval, não sei se é Moledo Duval ou Mole Duval, não sei como é que fala, mas o Tutu foi lá fazer ali todo o escarcéu, todo o terrorismo midiático que o MVL está bastante acostumado aí a cometer em vários momentos da história do Brasil. E aí ele foi para a Ilha do Marajó, né, para poder fazer a denúncia da exploração sexual infantil que aconteceu lá, tá? A gente estava vendo sobre isso. E aí eu acho que é interessante a gente abordar essa questão da Ilha do Marajó, né? Porque a gente ouviu falar muito pouco sobre isso, tal, por parte da esquerda. E só para dar uma contextualizada, em fevereiro tem um reality show de cantores gospel, alguma coisa assim, de artistas gospel. E aí uma cantora chamada Aimee Rocha, coloca a foto dela aqui, Jô, por favor. Aimee Rocha teve uma fala que foi extraída ali no momento do programa, em que ela faz um comentário, né, a respeito das questões sociais que envolvem a Ilha do Marajó, que são justamente esse problema estrutural, esse problema histórico de prostituição infantil, de tráfico de crianças, questões que são muito, muito urgentes, né? Que revelam também, né, muito do processo de como o aprofundamento da pobreza, da miséria, da desigualdade são sentidos pela população local. E aí, a partir disso, né, a partir dessa declaração que foi extraída da Aimee Rocha, o que vai acabar acontecendo é que a extrema-direita, né, que eu vou chamar só de direita, a direita brasileira começou a emitir um monte de notícia falsa, né, começou a emitir um monte de conteúdo, um monte de matéria que visava colocar o governo Lula, de alguma maneira, como leniente aos processos que estavam acontecendo na Ilha de Marajó, porque o governo Lula havia descontinuado uma série de políticas que haviam sido colocadas pela Damares Alves, enfim, por toda essa turminha aí que era do Ministério dos Direitos Humanos na época do governo Bolsonaro, né? Ó, só pra gente poder contextualizar, deixa eu ver se eu acho aqui o programa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, olha só, o programa que a Damares havia criado é o programa Abrace o Marajó. E era um programa que havia sido criado justamente porque dentro da organização ali, né, enfim, da gestão dos recursos, né, do que seria necessário para poder ajudar a população do Marajó, esse programa só distribuiu cesta básica, mas apresentava uma coisa ainda pior. Apresentava a participação muito grande de ruralistas, sobretudo da galera ligada ao garimpo ilegal, e de pessoas ligadas também a certos setores das igrejas evangélicas dentro da gestão do que estava acontecendo no Marajó.
programa foi criado em 2019, feito para facilitar o acesso aos direitos humanos. As entidades da região criticavam as ações do programa, que se resumia à entrega de cestas básicas e não contava com a participação popular. E aqui a comissão recebeu denúncias que havia uma atuação irregular de pastores e ruralistas nessa região, o que é, na verdade, algo que está muito próximo. A galera que está próxima do governo Bolsonaro, do bolsonarismo, desde muito tempo, né? Então, há uma possibilidade concreta desse envolvimento. E aí o que acontece é que quando houve, né, essa revelação, né, sobre as questões de Marajó e tal, a galera caiu em cima demais desse mérito e isso acabou servindo para diminuir sensivelmente a popularidade do governo Lula, né? Inclusive a pesquisa da Quest, que saiu esses dias e você pode acessar clicando no card que está aqui do lado para ver o vídeo em que a gente comenta sobre isso. Mas na pesquisa de popularidade da Quest, que saiu, em que o Lula viu, está vendo a sua reprovação aumentar e a sua aprovação diminuir, uma dessas histórias que impulsionou essa queda de popularidade foi justamente a questão da Ilha do Marajó. E a questão da Ilha do Marajó, não tanto, né, pelo fato do que estava de fato acontecendo por ali, mas justamente porque, nesse momento em que essa crise apareceu, o governo Lula não soube lidar com essa comunicação, não soube entender que momentos antes, né, porque até rolou isso, várias forças progressistas, petistas, tal, começaram a chamar a Aimee Rocha, a cantora, de fantoche da extrema-direita, de fantoche dos evangélicos neopentecostais radicais, do evangelistão e de tudo mais, né? Disso aí que, enfim, a comunicação petista já mostrou muito bem a que veio. Basta a gente lembrar do incrível, do maravilhoso, né? Aham, sei. Perspicaz, o genial tweet do Jean Willis debatendo contra o motorista de táxi que é evangélico. Naquela situação do aconteceu pra caralho, né? Eu era a bolinha das costas do bagulho do motorista do táxi. Então, tipo, eu acho que essa questão da crise do Marajó, ela mostrou pra gente o quanto esses problemas, né, do governo com a comunicação, mas com outras coisas que eu vou comentar, então, cara, são fulcrais assim, sabe? São básicos, são basilares, que mostram que não há nenhum tipo de gestão, nenhum tipo de organização da Secretaria de Comunicação para poder entender o que está acontecendo. Quais são os fatos que estão vindo à tona, tá ligado? Eu falo isso, gente, porque as forças progressistas não levaram em consideração justamente o fato de que, momentos antes da Aimee Rocha falar sobre essa questão do Marajó, momentos antes disso acontecer, ela cantou uma música que denunciava a atuação de determinados grupos e setores das igrejas evangélicas. A Aimee Rocha denunciou. Tem uma matéria na revista Zelota. Eu recomendo muito que vocês vão dar uma olhada, né? Mas, ó o trechinho aqui da música que ela cantou antes de falar do Marajó. E aí as forças progressistas esqueceram disso. Ó, ela cantou: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos. Dias, horas e anos nos afastamos. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, perando os ceifeiros da grande seara. Porra, maluco, essa música, ela tem um trecho de crítica a essas organizações. Por que isso não foi retomado? Justamente porque a forma de como o governo está conduzindo a sua política de comunicação, está conduzindo a sua política com relação ao diálogo com os evangélicos, mostra a total inoperância, vou repetir, a total inoperância, a total incongruência, a incompetência. A incompetência em conseguir lidar com essas questões. Porque, por um lado, gente, é importante a gente lembrar isso. A igreja, ela é uma instituição que vai ter dentro do seu funcionamento também a luta de classes. Tá ligado? Então nem todo mundo que vai fazer parte de um grande conglomerado de igreja que vai acabar servindo como um negócio, na forma de como a Aimee Rocha denuncia, por exemplo, vai ser beneficiado por isso, tá ligado? Porque a gente olha as manifestações que tiveram pró-Bolsonaro naquele domingo, no dia 25 de fevereiro, mostraram os evangélicos, blá 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 blá.
Mostraram quais evangélicos? Mostraram quais? Porque a maioria dos evangélicos que estava presente naquele ato eram evangélicos que pertenciam a estratos mais elevados da sociedade de classes no Brasil. Então isso demonstra como o governo Lula não sabe fazer esse diálogo com a classe trabalhadora evangélica porque prefere se esconder atrás de explicações fáceis, prefere se esconder atrás de estereótipo, prefere se esconder atrás de estigmas para poder valorizar um progressismo vazio, um progressismo completamente esvaziado de movimento político, de sentido político. Porque dentro da igreja evangélica, como eu havia comentado, tem luta de classe, gente. Tem luta de classes, tá ligado? Então o fato do governo não conseguir ver isso, não conseguir se mobilizar nessa direção para poder fazer uma alteração na forma de como ele está pensando essas políticas, de como ele está articulando esse pensamento, demonstra que a queda da popularidade do governo Lula com relação à matéria do Marajó que saiu foi porque o governo entrou na onda da extrema-direita. Caiu que nem pato para poder negar, para poder falar que não, que não, que não. E a extrema-direita surfou essa onda e conseguiu potencializar a impopularidade do governo Lula com relação a essas questões. Ao invés de fazer a pontuação do que está acontecendo no Marajó, de como políticas efetivas estão sendo feitas para poder diminuir isso, ao invés de você conseguir criar um círculo de comunicação que consiga espalhar isso, não. O que você faz? Você fica ocupado surfando na narrativa da onda da extrema-direita, falando que é fake news, que é mentira. E tudo bem, e é mesmo, e é mentira, e é fake news. Mas e aí? É isso? Vai ser eternamente a política da reação, eternamente a política da negação. Só isso? Não tem nada propositivo? Porque, tipo, é isso. A pessoa vai olhar a notícia e vai falar, ah, beleza, tá, é mentira, tal. O que o governo tá fazendo? O que o governo tá fazendo? Como que o governo tá espalhando essas conquistas, esses programas, essas coisas todas? Como que tá fazendo? Como que tá fazendo? Pô, outro dia eu vi um vídeo, foi ontem, vi um vídeo no Twitter que saiu do Lula falando da abertura dos 100 novos institutos federais. O vídeo sem legenda. Vídeo publicado na conta oficial do presidente que não tem legenda. Tipo, aí você pode pensar, pô, Gustavo, isso é crica. Isso é amolação da tua cabeça. Mas mostra, né? Como não tem nenhum tipo de cuidado com a comunicação. Não tem nenhum tipo de cuidado com a forma de como está sendo montado esse tipo de conteúdo. Tá ligado? Não tem. Aí cai na armadilha, na cama de gato da direita, perde popularidade e ao invés de conseguir trucar e fazer um movimento de políticas públicas robusto, forte, né? Para poder desmobilizar. Porque o que desmobiliza as pessoas é a verdade. O que desmobiliza as pessoas em direção à mentira, em direção a fake news, em direção ao terror, é a verdade. Ao invés de você ter um investimento de política, de comunicação, de várias coisas, não, o que você tem? Política de arcabouço fiscal, de privatização de presídio, de privatização de água. Você tem uma política que te deixa amarrado, ao invés de te dar possibilidades concretas de expandir a sua popularidade com essas políticas. Aí é foda, né? Porque aí o governo vai virar e falar, não, o que aconteceu no Marajó é fake news. Fake news. E é mesmo. E tem muita fake news. Tem muita. Mas e aí? Tá ligado? E aí? O que de concreto tem para além disso, né? Porque eu acho que essa questão, a galera, né, esse progressismo difuso, ele tá muito preocupado em estar certo. Esse progressismo petista tá muito preocupado em ser o bastião moral do Brasil. Tá muito preocupado em se diferenciar numa perspectiva discursiva, simbólica, ideológica do bolsonarismo. Para poder virar e falar, não, olha como nós somos civilizados, olha como nós somos avançados, olha como nós falamos a verdade. E aí você consegue várias coisas com esse tipo de comportamento. A primeira delas é que você vai passando políticas públicas como arcabouço, privatização, ao novo ensino médio, tudo isso mais, você vai passando essas políticas, você vai passando esse tipo de coisa que atua contra a classe trabalhadora e que faz com que a sua popularidade caia. Isso aí atua contra a classe trabalhadora. E aí, feito isso, nessa atuação contrária à classe trabalhadora, você tem também a criação de um aspecto simbólico ideológico em que as pessoas vão só passar pano. Não pode criticar. Não pode criticar. Não pode falar mal. Não pode. Não pode por quê? Porque a única verdade que o progressismo consegue ter, a única forma de construir a verdade que esse progressismo neoliberal, esse é o termo, esse progressismo neoliberal consegue ter,
A única verdade que eles conseguem, que eles tentam construir, é a verdade a partir do discurso moral, a partir desse discurso civilizatório, a partir desse discurso que diz que tá tudo bem, que tá tudo bom, que não tem privatização rolando em empresa estratégica na Bahia, que não tem privatização da Sabesp, e a privatização da Eletrobras? Ninguém nunca mais falou. E a reversão da reforma trabalhista? Ninguém nunca mais falou. E aí você compra a ideia de que o trabalhador, é fascista. E aí você se fantasia, né? Você se fantasia de troféu da moralidade, troféu do progressismo, porque você não tem nada para ofertar. Porque as coisas que você oferta são concretamente ruins para as pessoas que você está ofertando. Arcabouço fiscal, privatização, claro. Aí vai falar, o PIB brasileiro no passado cresceu. Mas cresceu por quê? Cresceu porque teve injeção de investimento. Cresceu porque teve expansão do gasto público. Esse ano não tem mais extensão do gasto público. Não tem. O que vai acontecer com a popularidade? Vai cair. Pode anotar. Ó, é derretimento, de mal a pior. Não é torcida, gente. Não é torcida, não é papo apocalíptico, não é nada disso. Nada disso. É concreto. Da mesma maneira como o governo não soube lidar com essa questão do Marajó, não soube se posicionar, se posicionou mal e conseguiu perder popularidade nesse processo, dessa mesma forma, essa popularidade vai continuar caindo sistematicamente se a gente não tiver um empenho para poder mobilizar as forças trabalhadoras para poder garantir essas conquistas, mas isso não vai ter sobre o governo. Não vai ter, gente, não vai ter. Olha o que foi o bagulho da Petrobras, cara. Olha o que foi o bagulho da Petrobras. Do Jean Paul Prats querer ter vendido, né, pegado o dinheiro das ações da Petrobras e ter adiantado essa renda extra. Enquanto isso, a União tá pedindo dinheiro para poder fazer superávit, né? Porque é isso, a União tá querendo essa renda extra da Petrobras, não para poder fazer investimento em refinaria, em plataforma, em desenvolvimento, não. Tá querendo esse dinheiro para entrar como superávit primário, para cumprir superávit primário do arcabouço fiscal. Na aliança do Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, com o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. E aí, a popularidade vai continuar caindo. Vai continuar caindo por quê? Porque concretamente a gente não tem conseguido apresentar, né? A gente não, né? O governo não tem conseguido apresentar. Não tem conseguido, não. O governo não apresenta porque não quer. Porque não quer, não porque não consegue. Isso é muito importante. Não é uma questão de operação. É uma questão de desejo. É uma questão de projeto. Não tem problemas da aplicação, porque arcabouço, privatização, várias dessas políticas saíram do governo federal. Então, o que se espera? Num cenário em que a classe trabalhadora é cada vez mais apertada, em que a informalidade cresce a números galopantes, a renda das famílias cresceu do ano passado para esse por causa da expansão dos gastos sociais. Mas vai diminuir de novo, porque a gente não tem uma política de valorização do salário mínimo, não tem uma reforma tributária que faz a taxação de dividendos de capital, não tem uma política de investimento público, não tem, né? O PAC é o menor dos 3 PACs e vai dedicar a maior parte dos seus recursos para a iniciativa privada. Também fica, né, parece que gritando com os moinhos de vento. É tudo muito quixotesco, tá ligado? É tudo muito Dom Quixote. Você fica gritando com o moinho de vento falando, olha ali, o evangélico fascista, o evangélico bolsonarista, não sei o que lá. Como se o problema fosse essa pessoa. Aí você se descola, você fala, não, o governo faz o que pode, o Congresso é muito conservador, a correlação de forças é muito difícil, e a gente é melhor que eles. Mas pelo menos a gente é melhor que eles, né? Ó que alegria, ó que alegria. Ô, João Willis, ó como é bom, né? Você é melhor que o taxista evangélico. Você lacrou, você é melhor que o taxista evangélico. Melhor que ele. É muito melhor. Então você não precisa fazer mais nada. Foda-se. Não precisa pensar numa política concreta para a classe trabalhadora. Não precisa. Porque você já é melhor. Então é toda essa lógica moralista, né? Essa lógica liberal, essa lógica pequeno burguesa, né? Essa lógica que vai investir na posição da pessoa esse lugar de superioridade moral. E aí não consegue resolver os problemas concretos da classe trabalhadora. Não consegue porque não quer. É isso. Não consegue porque não quer. Não consegue porque não está afim. Não está afim. Acabou. Não é prioridade. E, gente, aqui, ó, não é que não é prioridade porque eu não acho. Não é prioridade pelo que é apresentado todos os dias nos noticiários.
todos os dias no Twitter com as notícias, todos os dias com as medidas. Da mesma maneira como como aparentemente não é prioridade tratar da questão dos evangélicos, da classe trabalhadora evangélica, sob o olhar que é necessário, e não sobre o olhar moralista, e não sobre um olhar que desmobiliza a classe trabalhadora, que faz com que ela, e é claro, né, faz com que ela olhe por um lado você tem uma política econômica, uma política que não a beneficia, que a aperta cada vez mais, e do outro lado, você ainda tem o juízo moral. Você ainda tem aquela autoridade, aquela força, aquela representação, aquela pessoa falando assim: você é um bosta, porque você é crente. Você é burro, porque você é crente. Que tipo de popularidade se espera? Na moral, chat, na moral. Que tipo de popularidade você espera que cresça quando o discurso hegemônico, pode não ser do Lula, das autoridades, mas quando a operação do discurso hegemônico é essa? O que você espera? Tá ligado? Aí o que você faz? Você vai fazer acordo com a classe dominante da igreja evangélica. Esse é de cair o cu da bunda. Isso é de cair o cu da bunda. Você vai, por opção, negociar diretamente e ceder para as pessoas que a Aimee Rocha denuncia na música dela. Para onde os evangélicos vão correr? Por escolha. Você negocia com a classe dominante dessas organizações, dessas instituições, esses mesmos grupos, essas mesmas pessoas, CPFs, que estavam até outro dia contra você. Que tipo de firmeza é essa? Tá ligado? Que tipo de popularidade se espera com isso? Negociação pelo alto, política contra o trabalhador, política com todas essas questões. O que se espera? O trabalhador evangélico vai pra direita, claro. Porque na lógica da guerra, né? Porque tem isso, é a guerra sagrada. É a guerra do bem contra o mal. De Deus contra Satanás. Nessa lógica em que há uma dominação ideológica, política muito forte dos grupos dominantes na forma de como o discurso da igreja está sendo colocado, ele é reproduzido, essas pessoas vão para qual lado? Elas ouvem que da personalidade do PT, que o evangélico é burro, é zoado, não sei o que lá. Do outro lado tem uma política que não a contempla, que ela não vai conseguir ter um ganho de vida imediato, que ela não vai conseguir ter uma melhoria da vida econômica, que ela não vai conseguir ascender como sujeito. Ela vai entender o quê? Ela vai pensar o quê? Realmente, a Guerra Santa está deflagrada. A Guerra Santa está deflagrada. Eu vou pro lado que se diz de Deus, porque ele me garante alguma coisa, tá ligado? Essa ingerência é uma ingerência que parte não só porque, não se sabe o que está fazendo, mas por escolha. Essa conciliação com os estratos de cima, em detrimento da compreensão da totalidade com os estratos de baixo. A questão do Marajó, da questão dos evangélicos, da questão de todas essas questões é escolha. Escolha. É uma escolha lidar com isso da forma como se lida. É uma escolha. E é uma escolha que é substanciada, que é apoiada pela política que se encontra por trás dela. Porque nenhuma escolha é feita sem que haja uma determinação política, uma escolha política sobre aquilo. Uma visão política sobre aquilo. Nenhuma escolha é tomada do ar. Nenhuma escolha é tomada de maneira técnica. Como se a técnica não tivesse política. Não. Essas escolhas são escolhas políticas. E o resultado político tá aí. Não sou eu que estou falando. Não sou eu, Gustavo, chato web comunista, que estou falando. Não sou eu. É a pesquisa de popularidade. É o tipo de previsão econômica que se tem. É o nível da mobilização. É isso que prova o meu ponto. Não as minhas palavras. Prova o meu ponto é o que de fato está concretamente acontecendo. E hoje, o que concretamente está acontecendo é que o governo Lula joga contra a classe trabalhadora brasileira. Acabou. Joga contra a classe trabalhadora brasileira. E não por achismo, né? Não por achismo. Aí piora, né? Porque se a gente tem uma hegemonia de esquerda que diz que faz tudo isso porque não tem correlação de forças e não se preocupa em construir correlação de forças, em virar a correlação de forças nas ruas, na mobilização, além de uma hegemonia conciliadora, capituladora, uma hegemonia rebaixada, não bastasse tudo isso, ainda é uma hegemonia covarde. É uma hegemonia cujo norte de ação é o foi mal. É o desculpa se eu estou atrapalhando. Como que você acredita num projeto assim? Como que você consegue depositar sua fé em uma ideia que sequer as pessoas que estão organizando-a
acreditam nisso? Você acreditaria num projeto em que a pessoa tem dúvida sobre o que ela acredita? Em que ela vacila? Em que ela hesita? Em que ela volta atrás? Porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Como você espera o apoio da população assim? Como você espera? E que tipo de apoio, né? Porque apoio de passividade, inoperância, de deixa jogar, não dá mais, não é? Era um golpe em cima do outro. Não dá mais.